Oi, família! Bom dia, um dia ótimo, um dia maravilhoso, muito abençoado para todo mundo. Vamos orar? Vamos! Orar é muito bom, né? Vamos orar. Pai, o Senhor está vendo a dificuldade para gravar esse vídeo, Pai? Quantas complicações, mas envia um anjo do céu para me fortalecer, Pai, para me proteger, para tomar conta de mim, da minha casa, da minha família. Não permita que o desânimo se abata sobre nós, Pai, porque o prazer de estar na Tua presença é tão grande, Pai, de estar com a minha família, de ter essa oportunidade de poder falar com todo mundo, quando é tão difícil de nós nos reunirmos, Pai. Até os internautas, que a Tua família também seja muito abençoada. Nós vamos ler hoje, Pai, a Tua palavra, ensina-nos, fala conosco, revela o que Tu queres nos ensinar, Pai. Que Tu possas tocar no coração de cada um e revelar a Tua vontade. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Família, nós estamos lendo Lucas. Ontem nós lemos sobre a ceia, né? Nós vimos que o Satanás entrou em Judas e ele foi vender Jesus para ganhar um pichuleco, né? Se corrompeu. Nós vimos sobre a ceia, foi profundo. Nós vimos sobre a Páscoa, nós vimos sobre as dificuldades que a humanidade encontra em seguir Jesus, porque eles vão mudando a verdade, né? Eles vão colocando coisas, enxertando coisas que não existem. A palavra de Deus é clara, ela não muda, ela não faz curva e Deus fala até hoje. Nós vimos que Jesus falou que Satanás tinha pedido para peneirar Pedro, mas que ele tinha orado por Pedro. Nós vimos que Jesus estava prestes a ser preso. E hoje nós vamos ler o capítulo 22 de Lucas, do verso 39 em diante. Jesus ora no Monte das Oliveiras. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. A tentação é um espírito imundo que tenta morar na tua mente. É um inquilino indesejável que você deve colocar para fora. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Você que adoeceu, família, internauta, você que tem um filho com problema, você que está com um problema no seu casamento, seu casamento está sendo destruído, você que está tendo dificuldade no seu trabalho, no relacionamento, ore. E que seja feita a vontade de Deus, mas ore. Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Quando você ora, Jesus envia o Espírito de Deus para lhe proteger. Isso é uma promessa dele. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Ore mais intensamente. Quando você se sentir desanimado, às vezes as pessoas passam por uma angústia tão grande que ela tem desejo de se matar, de tirar a própria vida. Ela não vê solução. Ore mais intensamente, louve, cante louvores, ore, cante louvores, leia a Bíblia, salmodie, confesse pecado. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e ore para que vocês não caiam em tentação. Satanás tinha pedido para peneirar eles lá. Jesus tinha avisado. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Veja que Lucas fez até que foi a orelha direita.
Lucas estava lá? Não, não. Lucas está fazendo uma investigação, fez uma investigação profunda. Lucas conheceu os apóstolos, Lucas conheceu a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, as pessoas que foram. Ele era médico. De repente ele conversou até com alguns sacerdotes, Nicodemos, por exemplo. Lucas está fazendo uma investigação naquela época porque isso se propagou. Chegou até onde ele estava e chegou a Teófilo, e Teófilo, ele está fazendo uma investigação para Teófilo e escreveu esse relatório. Né? O evangelho de Lucas ele é sinótico, porque parece que tem coisas de dentro dele que saíram de dentro de Mateus e Marcos e vice-versa, mas ele está escrevendo com uma propriedade. Até a orelha, qual era? Ele colocou a orelha direita, foi a que decepara. Tamanha a profundidade da investigação que ele fez. Às vezes ele viu até o cara com a orelha lá decepada, sei lá, que Jesus consertou, pode ter ficado alguma cicatriz, não sei. Bom, Jesus, porém, respondeu: basta, e tocando na orelha do homem, ele a curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim? Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Se você se entregar para a tentação, ela vai dominar você. Então, Pedro nega Jesus. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles? Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Família, internauta, quando você vai escondido ver um filme pornográfico no computador, no meio da noite, escondido, o galo canta. Duvido que não canta. Quando você vai adulterar, você pode estar cheio de testosterona, mas você sabe, o galo está cantando, mas você continua. Quando você vai se embriagar no botequim, gastar o dinheiro do teu salário que você tinha que gastar na família comprando comida, alimento, roupa, o galo canta. Ah, canta. Canta sim, duvido que não canta. Por pior, o ladrão, quando ele vai assaltar, o galo canta. Ele sabe, mesmo que ele esteja na adrenalina do assalto, ele sabe, o galo canta. Ele está negando Deus. Ele está negando Jesus. Ore. Jesus falou para você cair e fugir da tentação. Ore, ore, ore. Você não está abandonado. Jesus vai enviar anjo que vai fortalecer você para passar por essa situação. Ele não vai deixar você passar isso sozinho. Ele vai estar junto com você. Você, família que está doente, com uma doença difícil, ore, cante louvores, aprenda louvores, cante louvores, salmodie. Leia a Bíblia, deixa Deus falar. Vamos continuar. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Peça perdão, peça misericórdia. Caim não pediu, Eva não pediu. Peça misericórdia. Fala: Senhor, me perdoa. Judas não pediu. Peça misericórdia. Jesus perdoa. Os soldados zombaram de Jesus. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que lhe bateu? Eles dirigiam muitas outras palavras de insulto. Hoje a gente vê as pessoas insultando os evangélicos, insultando a Bíblia, fazendo provocações, zombando. Ore. Ore, não vai quebrar a imagem não. Ore.
Não taca pedra, não. Ore, salmodie, louve e continue na caminhada. Não deixa que nada desvie você do alvo. Jesus é o alvo. Jesus perante Pilatos e Herodes. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim? E se eu vos perguntar, não me respondereis? Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: então, você é filho de Deus? Vós estáis dizendo que sou, respondeu ele. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunha? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Então toda a assembleia levantou-se e levou-o a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César. Isso é mentira. E se declara ele próprio o Cristo, um rei. Olha, a mentira transformada em verdade. Não é verdade? Preste atenção. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou aqui, mas não falou que ele ressuscitou o morto, que ele curou o cego, que ele expulsou o demônio. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre. Herodes estava querendo falar com ele há muito tempo, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Herodes foi o que decapitou João Batista. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele, vestindo-o com um manto esplêndido. Mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa da Páscoa. A uma só voz, eles gritaram: acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente. Mas eles continuaram gritando: crucifica-o! Crucifica-o! Pela terceira vez, ele lhes soltou. Por que? Ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nada nele digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então
Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregaram Jesus à vontade deles. Família, até hoje nós crucificamos Jesus todas as vezes que nós cedemos à tentação. Todas as vezes. Eu vou ler para vocês um artigo Espírito Imundos como Inquilinos. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando a achar desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Não quero pensar inicialmente em categorias demoníacas no sentido cósmico sobrenatural, mas em categorias demonizadas de pensamento e comportamento. Nesse sentido, todos nós carregamos espíritos imundos? É claro, uns são mais imundos do que outros. Nossa mente, por exemplo, onde quase tudo começa, pode se transformar em casa de aluguel, onde inquilinos do inferno se alojam e aleijam o poder de caminhada do hospedeiro. O palavrão que nós estamos fazendo um jejum é um caso. Você começa com um palavrão hoje, daqui a pouco você não consegue conversar mais, porque você só fala palavrão. E isso vai tomando conta de você de uma tal maneira que você não percebe. Mas as pessoas que olham para você, elas sentem até um repulso, porque você só fala palavrão. É terrível, uma criança que você vê na rua, aquilo, pô, que coisa horrorosa, aquela criança falando palavrão, xingando, é horrível. É um espírito imundo, maligno, que está hospedado naquela casa. Tenho visto isto todos os dias nos aconselhamentos, nas ruas, nas igrejas, nas empresas, enfim, na vida. Já vi tanto que cheguei à seguinte conclusão: a qualidade de nossa vida emocional e relacional é proporcional ao tipo de inquilino que permitimos entrar e morar em nossa mente. Entrar e morar são 2 fases distintas que se completam. Primeiro entra, depois mora. Você não deixa entrar. E se entrar, você pede reintegração de posse da sua mente, da sua casa. Entrar e morar são 2 fases distintas que se completam, mas representam estágios diferentes do processo. Nenhum de nós tem o poder de evitar a entrada de espíritos imundos na mente. Nenhum de nós tem esse poder. Às vezes, esse espírito imundo, esses maus pensamentos, vêm até quando você está dormindo. O fluxo mental não obedece ao patrulhamento da razão. Tem vida própria. Parafraseando Blaise Pascal, a mente tem razões que a própria razão desconhece. Mas qualquer um de nós pode desenvolver a habilidade de não permitir que visitantes imundos transformem-se em moradores permanentes. Como assim? Você começa a ter um pensamento, um desejo de vingança, de se vingar de alguém. Se você der margem, se você der vazão, daqui a pouco você vai estar fazendo uma maldade, mas você pode botar esse inquilino para fora. Quando você perdoa, liberta, sai da minha casa. Quando Jesus diz que devemos vigiar e orar, está nos ensinando o que somente agora digo nas últimas décadas. Os psicólogos cognitivos comportamentais ensinam seus clientes a praticar, identificar e substituir os pensamentos destrutivos, colocando em seu lugar pensamentos construtivos. Não vai dar certo, não vou conseguir, nem vou tentar. Tira isso da sua vida. Isto é espírito imundo, maus pensamentos. Tira da sua casa. Viu Jesus orando? Jesus orou, ele diz o seguinte: se queres, afasta de mim este caso. Se for vontade de Deus, você glorifica. Mas se não for,
Deus envia um anjo para fortalecer você. Creia nisso. Se a tua doença tem cura, tem cura. Se não tem cura, não tem cura. Mas nada vai desanimar você. Nem sei se imaginam que o apóstolo Paulo também foi precursor das ideias que eles agora defendem. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Filipenses 4:8. Como já afirmei, todos carregamos na mente, em maior ou menor grau, alguns espíritos imundos. Olha, que nos fazem adoecer das emoções e das relações. Só com muito custo e algumas atitudes esses espíritos são banidos ou dominados, né? Se você resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E algumas atitudes esses espíritos são banidos ou dominados, mas sua tendência natural é procurar o caminho de volta. Certos padrões de pensamentos criam registros mentais e ativações neurais que não se apagam facilmente. Daí a tendência de cair novamente nas redes do desvio supostamente superado. Um exemplo entre muitos é o sujeito que se viciou em pornografia, jogo ou qualquer outro vício. Seu cérebro registrou um padrão de prazer em sua mente e a sua mente tende a buscar repetir e experimentar, principalmente, novamente, em momentos de tédio e estresse. Esses pensamentos voltam em momento de tédio e estresse. Por isso que o estresse, você precisa manter a mente ocupada. Como forma de superação, ainda que temporária, da frustração. Por isso que as pessoas bebem, se drogam. Depois do último episódio, ele ou ela promete a si mesmo e a Deus que nunca mais vai fazer aquilo. Uma semana depois, às vezes menos, às vezes mais. Tudo se repete e o ciclo recomeça. Os espíritos imundos, os inquilinos, voltam. Assim, cada repetição fortalece o padrão na mente, acentua o registro no cérebro e cristaliza o vício. Ah, eu não tenho mais jeito não, vou morrer assim mesmo. Está errado, está errado. O espírito imundo, cada vez mais que sai e volta, traz consigo uma cambada, ao ponto de algumas dessas gangues só saírem com jejum e oração. Nós estamos fazendo jejum de palavrão, nós vamos entrar agora, vamos fechar a segunda semana na segunda-feira. 40 dias e 40 noites sem falar palavrão. Ore, jejue, ore, peça a Deus, para com isso, troque, substitua. Isso é espírito imundo, inquilino que você botou na sua vida. Limpa a sua casa desse lixo. Triste da mente que é dominada por pensamentos, emoções e sentimentos demonizados. O comportamento segue o mesmo padrão, pois, como ensinou Jesus, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso, só a mente que cultiva pensamentos que levam à marca de Cristo é capaz de manter os espíritos imundos da porta para fora, ou pelo menos dominados no porão. Para isso, siga a orientação de Jesus e complemente com a ideia de Paulo. Observe seu fluxo mental. Sim, observe-o. Treine exaustivamente a assumir a direção da sua mente. Saia do banco de passageiros, desligue o piloto automático e assuma o destino da sua jornada. Louve, ore, aprenda louvores, salmodie, leia a palavra de Deus, peça pecado, confessa pecado, peça misericórdia. Isso é muito bom. Ao perceber a entrada de um espírito imundo, não repila, observe-o, aceite a inevitável entrada dele. O cara entrou, pulou na cerca, pulou teu muro, tu observa, né? Mas não o perca de vista. Quase sempre uma observação bem feita é o suficiente para que o pensamento ou a emoção imunda passe,
sem causar estragos maiores. Caso o elemento mal seja persistente, faça o que Jesus recomendou: ore serenamente, pedindo a sabedoria e a graça de Deus sobre aquela situação. Desenvolva uma chave de bloqueio, como a que Jesus usou na narrativa da tentação. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Glória a Deus sobre todas as coisas. Uma afirmação bíblica pode neutralizar o poder de fogo da categoria imunda. São fachos de luz que você joga em cima daquele pensamento imundo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fachos de luz, uma beleza. Desenvolva a habilidade de enxergar o lado belo de qualquer situação. Jesus estava para ser crucificado, gente, e ele estava morrendo de alegria porque ele ia ganhar, ele ia para o céu, ele ia cumprir tudo. Ele estava vendo só o lado bom. Ah, estou tão angustiado, se pode, afasta de mim esse cálice, mas eu quero ser um servo inútil, eu quero entregar a mensagem, me dá força, eu amo a minha família, os internautas. Louve, salmodie. Está doente, está passando mal, é ruim. Quando a doença bate, falar é fácil quando é dos outros, né? Quando está batendo na tua casa é que é ruim. Tá passando necessidade financeira, não tem dinheiro para pagar as contas. Você fala: Jesus, eu estou numa draga tremenda. Olha aí, eu estou todo enrolado, me ajuda. Ele vai enviar um anjo que vai te fortalecer. É sobrenatural, você não vai entender isso nunca. Vamos orar? Senhor, glória a ti, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, todo amor para Senhor, muito obrigado pela minha família, pelos meus amigos, meus vizinhos, pelos internautas que vão assistir esse vídeo. Toda honra, toda glória e todo louvor para teu nome, Pai. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Um beijo, beijo.